One Piece é o anime mais superestimado da história. Eu sei que muita gente vai me xingar por eu estar falando isso, mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Você que começou a assistir One Piece, com quantos anos você começou a assistir One Piece? Por que eu tô falando isso? A maioria das pessoas que eu conheço que já assistiram One Piece eram crianças quando assistiram. Então assim, cara, é muito mais fácil você assistir um anime de 900 episódios quando você tem 15, 14, 13, 12 anos do que quando você é um adulto. Mas enfim, eu vou chegar no ponto de One Piece. One Piece, sem dúvida nenhuma, é uma das obras mais interessantes de todos os tempos. Tem um dos melhores world buildings de todos, né? Essa parada da construção do mundo de One Piece é assim absurda. Eu parei de assistir One Piece no arco de Thriller Bark e foi uma parte que me decepcionou demais. Porque eu achei Enies Lobby, eu gostei demais de Enies Lobby, porém, pra ser sincero, eu pulei episódio pra caramba. Um monte de amigo meu falando que Enies Lobby era um dos melhores arcos de One Piece, que eu ia amar, que agora que começava a ficar bom de verdade, meu irmão. Os caras ficaram 10 episódios lutando contra um gigante, aí os dragão morreram, aí eles ficaram mais 15 episódios pra, tipo assim, ultrapassar uma muralha, aí o Zoro começou a lutar contra um maluco que se transformou numa girafa gigante. Quando eu fui ver, eu não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo. Aí eu pulei um monte de episódio, coloquei na velocidade 2 até que chegou na parte do flashback da Robin. Aí que eu entendi porque todo mundo fala bem de One Piece, cara. Essa parte é muito boa, realmente. Mas o que me irrita em One Piece, porque eu acho que é muito superestimado e que todo fã de One Piece vai ficar puto comigo, mas é que a mais pura verdade é que assim, você pega Enies Lobby, que é um arco que tem, sei lá, cento e poucos capítulos se juntar com Water 7, então não sei quantos episódios tem essa bodega, mas são muitos e muitos episódios. E aí você pega essa parte inteira e você vai me falar que os 100 episódios são bons? Não são bons, mano. Não precisava ter feito 100 episódios. Você pega Alabasta, meu irmão. É insuportável, cara. Alabasta é insuportável. Não tem como, mano. Alabasta é chato pra cacete. Você pega 5 episódios de Alabasta. Você pega, tipo assim, os 2 primeiros episódios e os 3 últimos. Você consegue entender o arco inteiro. O arco inteiro. A mesma coisa com Skypiea. Todo mundo, não, que Skypiea é muito bom. Que o Enel é muito bom, não sei o que. Meu irmão, os caras vincam 20 capítulos mostrando luta dos índios lá de não sei o que contra uns pássaros muito loucos, os caras do Enel, uns Gor. Mano, meu Deus do céu, velho, que bagulho chato. Nossa senhora, é tipo assim, você assiste os 2 primeiros episódios de Skypiea e os 2 últimos, e você pega, sei lá, o episódio que mostra a Robin vem dos mistérios do século perdido, você vai entender tudo, entendeu? Então, assim, a maioria desses arcos de One Piece que o pessoal fala, você consegue terminar em 10 episódios, você consegue entender tudo, literalmente em 10 episódios, só que o anime faz em 100, entendeu? E eu fui tentar ler o mangá, meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida. O mangá mais poluído de todos, a arte de One Piece é bonita demais, a história de One Piece não tem nem o que falar, mas assim, é uma obra extremamente difícil pra quem tá começando, e essa é minha crítica de One Piece, e é por isso que eu acho superestimado, pelo fato de você chegar num ponto que você acha que finalmente a obra vai andar e que finalmente as coisas vão acontecer, e fica com mais e mais e mais e mais enrolação, e mesmo os fãs estão falando isso, cara, o arco atual, o ano, muitos fãs falaram que era enrolação demais, entendeu, e tudo mais, mas enfim, eu tô criticando o One Piece, eu tô falando que o One Piece é superestimado pela enrolação que os fãs não gostam de admitir. E aí o pessoal que é fã de One Piece, eles usam o argumento do tipo assim, não, mas que o One Piece debate coisas que os outros animes não debatem, que o One Piece tem várias coisas interessantes, que o One Piece tem uma construção de personagens que os outros animes não têm, que tudo mais. Isso tudo é verdade. Mas da mesma forma que tudo isso é verdade, não refuta o fato de que o One Piece é o anime mais enrolado que tem no mundo, entendeu? Não existe outro anime, eu acho, que seja tão enrolado igual One Piece. Talvez Detetive Conan, mas ninguém assiste essa bodega também, só japonês. Mas enfim, japonês é tudo louco. Então, a minha crítica de One Piece é que é um anime muito bom, uma obra muito, tipo, incrível, não tem nem o que falar, mas demora muito pra acontecer essas coisas, meu irmão. Me desculpa, mas, pô, 200 episódios pros caras entrar na Grand Line, vai tomar banho, cara. Aí eles entram lá em Thriller Bark, mais 100 episódios pra acontecer, pro Luffy dar um soco no Moriá, aquele cara chato que, nossa, a risada dele é insuportável. Aí os caras ficam 15 capítulos mostrando flashback de uns mortos-vivos que não tem relevância nenhuma na obra. Enfim, cara, é ridículo, entendeu? E é assim, eu sei que, sei lá, eu vou chegar no final de Thriller Bark, eu vou gostar, entendeu? Esse é o problema de One Piece, porque você assiste os 3 primeiros episódios de arco, começa a ficar muito interessante, mas aí começa aquela chatice, que aí começa a introduzir um monte de personagem, aí tem a side quest do Usopp, da Nami, do Chopper, que estão fazendo nada com nada, aí o Luffy é o único cara que tem poder pra meter a porrada em todo mundo, né? O Luffy, o Zoro e o Sanji, aí cada um fica em um lugar diferente, aí o Sanji tá paquerando uma mulher, o Zoro fica perdido, e o Luffy tá fazendo um negócio totalmente aleatório, só pra enrolar
100 capítulos pra aí o Luffy chegar do nada, tá todo mundo tomando pau, aí o Luffy desbloqueia o poder do cu, dá um soco no cara e acaba o arco, e é isso, todo mundo tá vivo porque o Luffy deu pau em geral. A maioria dos arcos de One Piece são isso, talvez mude, mas pelo que eu vi até agora, geralmente foi isso, cada um chega lá na ilha, premissa interessante, aí cada um começa a fazer uma sidequest muito louca, vão descobrindo o que tá acontecendo, aí os caras começam a tomar um pau, todo mundo começa a tomar um pau, aí o Luffy vira o capeta e dá uma porrada em todo mundo. É isso que é One Piece, entendeu? Então é um vídeo de desabafo, porque é uma obra que eu esperava mais, pra ser sincero, de forma do dinamismo. Obviamente, One Piece é uma obra que tem vários pontos interessantes. Eu ainda quero voltar a ler e assistir One Piece, com certeza, cara. Não tem nem o que falar, porra. Mas eu acho que se você tem um cérebro, você entendeu a minha crítica que eu tô fazendo aqui ao One Piece. A minha crítica não é sobre a obra em si. A minha crítica não é sobre a escrita em si. Eu poderia criticar a forma poluída que o autor de One Piece faz o mangá, mas é só uma escolha pessoal. Tem gente que prefere o mangá mais poluído, mas eu prefiro o mangá mais clean, assim, tipo, porra, cara, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fica confuso, você fica maluco. Então, enfim, é isso, basicamente. Eu lembro quando eu era criança que eu peguei um mangá aleatório de One Piece pra assistir da Impel Down, aquele arco, cara, maravilhoso, muito bom. E talvez eu volte a assistir One Piece, talvez eu só pule Thriller Bark mesmo, mas enfim, se você pretende assistir One Piece, boa sorte, eu só te falo isso, boa sorte, porque tem 590 mil capítulos pra você ver, eu não entendo nada do que tá acontecendo, porque assim, você começa a assistir One Piece, cara, é muito, muito, muito episódio. Então, enfim, boa sorte pra você que está pensando em começar a ver One Piece, e pra você que só assistiu o anime, desculpa te informar, mas o One Piece é um anime, assim, na maior parte do tempo, 70% do tempo chato, e isso você tem que admitir, meu irmão. Desculpa, não tem como você negar isso. 70% do anime de One Piece é chato. Literalmente são episódios inúteis que não servem pra absolutamente nada. 30% dos episódios de One Piece são realmente bons, são realmente interessantes. Porém, 70% dos episódios chatos que não acontecem nada, como um monte de luta chata, inútil. Sem falar que outra coisa que me irrita também em One Piece é a forma dos poderes serem explicados meio no dane-se, os caras só vai desbloqueando os poderes assim, porque, enfim, é isso. Eu vejo muito fã de One Piece também, uma coisa que me irrita, não da obra em si, mas dos fãs de One Piece, pela obra abordar questões políticas, questões assim interessantes, eles se acham intelectualmente superiores aos fãs de Dragon Ball, aos fãs de Naruto ou Raio que parta. Mas pra mim a verdade é que é o seguinte: Naruto e Dragon Ball conseguem chamar muito mais a atenção dos telespectadores, porque as coisas acontecem de fato, entendeu? Se você pular os fillers de Naruto, se você pular os fillers de Dragon Ball, você vai ver o dinamismo das coisas, tudo bem, um anime shonen, todo anime shonen vai rolar, mas One Piece rola vezes 10, entendeu? Todo santo anime shonen, Black Clover, todos os animes vão enrolar, menos Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, porque aí é matança geral, mas enfim. Então é isso que me irrita, entendeu? E outra coisa, Naruto, cara, você pode falar o que você quiser, mas você não pode falar que Naruto, os poderes são mal explicados ou algo parecido. Você pode falar que do nada chegou os alienígenas lá, a Kaguya, os Karaya 4, mas não dá pra você falar que as lutas de Naruto são mal feitas. Porque assim, em quesito de luta, meu irmão, me desculpa, mas Naruto e Dragon Ball dão um pau em One Piece, cara. As lutas de One Piece, a maioria das lutas não tem muita emoção. Aí você vai me falar assim, não, mas aí, olha a luta do Barba Branca com não sei o que. Não, cara, eu tô falando assim, no geral, entendeu? No geral, na média, 70%, novamente, 70% das lutas de One Piece não tem emoção. Aí vão pegar uma luta lá, porra, o Enies Lobby, o Luffy chegando lá, que manda a bandeira é foda pra caralho, tem luta foda pra caralho em One Piece. Mas o que me irrita é que se você pegar as lutas de Dragon Ball, mano, é porradaria comendo solto. Então mesmo quando você vê dois figurantes brigando, é da hora. E Naruto, mano, você vê os caras atacando shuriken, faca, não sei o que, espada, os jutsus muito louco, uns negócio muito louco, entendeu? As lutas de Naruto são... Mano, você pode falar o que você quiser de Naruto, mas você não pode negar que as lutas de Naruto são muito bem feitas, são muito bem construídas, e assim, como as coisas vão acontecendo, né? Óbvio, tem muita luta chata também em Naruto, mas em One Piece, cara, tem muita, muita, muita luta chata, mano. Pô, em Enies Lobby eu tive que ver a luta do Zoro contra um cara que se transformava numa girafa. O Zoro ia dar uma espadada no cara, ele, tipo, dava uma girafada, sei lá, dava uma pescoçada na espada e não cortava, mano. Eu falava, meu Deus do céu, que negócio ridículo. Mas em compensação, em Thriller Bark teve aquela luta do Zoro contra o zumbi espadachim lá, que foi muito louca também, tem que admitir. Aí você tem que ficar perdendo tempo vendo as lutas do Usopp e do Chopper, que é só ridículo mesmo. Mas enfim, o meu problema com o One Piece, porque eu acho superestimado, é exatamente por isso. Porque eu acho que é um
Um anime muito bom, um dos melhores animes de todos os tempos, sem discussão, mas é só um anime que enrola demais e não precisava ter feito isso. Enfim, é isso.